Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados irmãos, eu vou fazer uma leitura hoje no livro profético de Jeremias. Jeremias 29, vamos ler do versículo 10 ao 14. Se preferir, apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Perdão. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos, com quem o Senhor marcou um encontro na tarde de hoje, para trazer um recado do céu para cada um deles, para cada um de nós. Que o Senhor venha com toda a liberdade falar conosco no dia de hoje, e não permita, Senhor, que nenhum tio, nenhuma vírgula da tua palavra se perca, mas que sejamos todos profundamente ministrados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa convocação da parte de Deus para que aguardemos a resposta ou as respostas do Senhor ao nosso clamor. Estamos todos indistintamente necessitados de socorro do céu, de respostas da parte de Deus, muitas noites sem dormir, muitos têm deixado até de comer, porque têm necessitado ouvir a voz do Senhor. E hoje eu queria dizer a você, o Senhor nos instrui quanto à necessidade de irmos a Ele com sinceridade de coração e desejo de mudança profunda de vida. O desejo do coração de Deus é que sejamos fiéis nas nossas demandas diante dEle, que rasguemos os nossos corações na presença do Senhor. Muitas vezes a gente pronuncia determinadas coisas com os lábios e nos esquecemos que o Senhor é aquele que conhece o nascedouro daquilo que nos incomoda aqui dentro do nosso coração. E por mais que nós sejamos, como é que eu posso dizer, que a gente mascare aquilo que a gente diz nas nossas orações, não adianta. O Senhor é aquele, repito, que conhece a profundidade do nosso coração. Nenhum mestre da parte de Deus é tão eloquente e tão convincente quanto o sofrimento. Nós temos nos especializado em tomar decisões sem buscar respostas de Deus. E essa palavra é para todos nós.
começando por mim, que nas nossas agonias mais profundas esperemos a resposta do Senhor. Clamemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que o Senhor fale conosco de uma maneira irrefutável, para que nós não venhamos a dar passos fora da vontade de Deus. O texto lido faz parte do conteúdo da carta do profeta Jeremias, inspirada por Deus aos cativos em Babilônia. A finalidade desta carta era alertar o povo de Deus a respeito tanto da dureza dos seus corações e chamá-lo ao arrependimento, quanto aos falsos profetas que profetizavam segundo o desejo do coração do povo, que era se libertar do jugo de Babilônia. Jeremias, então, usado pelo Senhor, alerta o povo a não confiar nos profetas e sonhadores mentirosos que se levantaram naqueles dias para agradar o povo em detrimento da vontade de Deus. Clamemos ao Senhor, busquemos a presença de Deus, que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus e não venhamos a dar ouvidos aos prognosticadores mentirosos que têm florescido ao redor do povo de Deus. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo, aquele profeta traz uma revelação tremenda para o povo de Deus. Ele diz: o Senhor, escuta isso aqui, tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Isso significa que nem sempre a tempestade ou mesmo o cativeiro é um sinal, aliás, é um mal em si mesmo. Muitas vezes faz parte da estranha e eficaz didática de Deus para nos ensinar algo, para colocar as coisas em seus devidos lugares. Que nós possamos perguntar ao Senhor o que o Senhor deseja ministrar ao meu coração nessa situação específica. O que o Senhor deseja me ensinar no meio desse vale tão árido, que tem dias que até respirar é difícil. Há sempre um propósito de Deus em todas as coisas. O socorro de que precisamos vem efetivamente apenas do Senhor. Precisamos ficar espertos e não dar ouvidos, repito, aos profetas e sonhadores que se levantam como pedras de tropeço à vontade de Deus. Somos a cada curva do caminho instados e desafiados a confiar no Senhor. Ele sabe o que faz e como faz. Está doendo? Talvez doa ainda mais. Quanto mais nos endurecemos nas nossas percepções daquilo que o Senhor deseja ministrar a nós, maior sofrimento nos causamos. O profeta Jeremias, chamado também de profeta chorão, porque foi levantado pelo Senhor no momento de profunda agonia e rebeldia da nação, para trazer uma palavra de conserto, de transformação para o povo de Deus. E aqui nesse contexto, ele traz 3 revelações da parte de Deus quanto aos seus propósitos em atravessarmos as dificuldades da vida. O que foi? Alguém falou? Primeira revelação: a dificuldade, a tribulação, o cativeiro tem prazo de validade, tem tempo para acabar. O versículo 10 do contexto já lido diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Não estou dizendo que o estreito que você está passando vai durar 70 anos. Estou mostrando uma situação específica, onde o próprio povo buscou aquela situação.
Enquanto o Senhor prepara a vitória, prepara o nosso coração para recebê-la. Enquanto não se cumprirem os dias determinados para que sejam consolidadas as mudanças em nossos corações, nada acontecerá. Esse tempo, de certa forma, é determinado por nós. Como assim? Quanto mais nos endurecemos, mais a vitória será postergada. A gente só enxerga o defeito do outro, daqueles que estão ao nosso redor. Mas o Senhor hoje marcou um encontro com cada um de nós para nos dizer: a mudança precisa começar em cada um de nós. E propósito de Deus se cumpre. Não adianta os mestres da autoajuda ou os gurus tentarem dizer o contrário. Nem profeta, nem visionário, nem prognosticador. Repito, o propósito de Deus se cumpre, porque Deus é Deus. Quantas coisas precisaram ser consertadas em mim antes do pastor Malta ser alcançado pela graça salvadora? Tinha coisas que só a misericórdia de Jesus. Mas quando o Senhor começou a trabalhar em mim, a glória de Deus começou a descer na vida dele. Eu confrontava, eu ia em cima, a boca maior do que eu. E às vezes ele abanava aquele dedo na minha cara e dizia: enquanto você não se aquietar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. E um dia eu dei uma ré bacana, eu disse: Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu vou abrir minha boca para dizer qualquer coisa. Mas ele não me proibiu de falar com o papai. E eu comecei a conversar com o Senhor. Muitas vezes eu ia orar, chorava mais do que orava. E no final das contas, eu vi a glória de Deus descer lindamente na vida dele. Aí vem a segunda revelação. Não estranhemos os métodos de Deus para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Naquela época, eu já falei isso aqui várias vezes, vou dizer pela 70ª vez. Ele bebia quase 1 litro de vodka pura por dia. Aí ficava malcriado, agressivo. E eu, crentona, só queria ser as pregas sem o pano dar. Aí ia conversar com ele, mas já ia com 4 pedras na mão, né? Aí foi o dia que ele me proibiu de falar. E eu comecei a orar, e comecei a clamar, e comecei a clamar. E um dia veio em casa, na volta ele me esperou chegar, encheu um copo de vodka, e olhou para mim e disse: tá vendo isso aqui? Eu disse: tô, que eu não sou cega. Ainda fiz uma malcriação, tá vendo? Aí ele disse: esse aqui é o último copo de vodka que você vai ver na minha mão. Veio para a porta do frigorífico, jogou fora, voltou para o balcão, emborcou o copo, morreu e não bebeu mais. Está com dificuldade? Vá falar com o papai na sala do trono. Clame ao Senhor. Não vá tentar confrontar pessoas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí, nessa segunda revelação, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Repito mais uma vez. Quando pedimos algo ao Senhor, só Ele conhece o tempo e o modo de fazer o que desejamos ou o que necessitamos.
A ferramenta que ele vai usar para quebrar o coração endurecido vai depender do material de que é feito aquele coração. Ele poderá usar do pequeno martelo a dinamite. É melhor cooperar. Se eu fosse você, cooperava. Dói menos. Uma coisa o texto deixa bem claro: tudo concorrerá para o bem. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Repito mais uma vez: o cativeiro de Babilônia demorou 70 anos por causa da dureza do coração do povo. Não sei o tempo que Deus vai usar para lhe dar a vitória nessa situação que o aflige, mas de uma coisa tenho certeza: Ele sabe fazer caminhos no meio das nossas piores tormentas. Aquilo que parece ter vindo para nos destruir, vem exatamente para nos reconstruir. O caminho de Deus é perfeito, sempre, por mais doloroso e íngreme que nos possa parecer. Aí vem a terceira revelação: nenhuma oração fica sem resposta. Ao tempo de Deus, todas serão respondidas. Não esqueçamos. E aí eu chamo a sua atenção para que não nos esqueçamos que não também é resposta. Os versículos 12 a 14 do contexto dizem: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Uma das infinitas especialidades de Deus é aparar lágrima de crente e receber suas orações, sobretudo aquelas que brotam de um coração quebrantado e contrito. Deus se agrada da sinceridade de coração. Então rasgue-se na presença do Senhor, e você verá a glória de Deus descer lindamente na situação. Na verdade, o Senhor é aquele que sonda mentes e corações para nos dar aquilo que verdadeiramente necessitamos. O Senhor deseja de nós um relacionamento íntimo com Ele. Temos falado sobre isso inúmeras vezes. Eu não estou falando de crentice exterior. Estou falando de relacionamento íntimo com o Deus vivo. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Pai que ouve em secreto, e o teu Pai que ouve em secreto te recompensará. Que nas nossas orações possamos ser ousados e dizer: Senhor, eu nem sei mais o que pedir nessa situação, mas eu apresento minha demanda diante de Ti e já vou dizendo amém para aquilo que o Senhor fará e como o Senhor fará. Relacionamento com o Senhor é isso, não é exterioridades. O Senhor deseja que nos rasguemos na presença dEle. Ele deseja que o busquemos de todo o coração. Só aí Ele se deixará achar e mudará a nossa sorte. Ele não olha nem se impressiona, repito, com as nossas performances religiosas ou nossas práticas religiosas exteriores, como longos jejuns, sem mudanças de atitudes. Aí eu quero pedir o depoimento de outro profeta, Isaías, capítulo 58, de 6 a 11, escuta só o que diz o profeta Isaías aqui. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este, que soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em ordem, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim,
a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca falta. O Senhor é aquele que se importa com o que vê em nossos corações. Só quando Ele for buscado assim, com inteireza de coração, então Ele mudará as nossas circunstâncias. Aí eu vou chamar outro profeta para depor, o profeta Naum. Capítulo 1, versículo 7, ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Onde nós temos nos refugiado no meio das nossas lutas, das lutas terríveis que temos vivido nos últimos tempos? O que essa breve meditação traz para nós no dia de hoje? Em primeiro lugar, as nossas tribulações, tempestades e dificuldades nesta vida têm prazo de validade, tem tempo para acabar. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em segundo lugar, o tempo de duração de nossos cativeiros é o tempo de duração da nossa rebelião. A obediência nos capacita a receber o que está reservado para cada um de nós. Em terceiro lugar, o Senhor é especialista em fazer caminhos nas piores tormentas que nos assolam, porque só Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. E por último, nenhuma oração ficará sem resposta. Ao seu tempo, todas serão respondidas. E não também é resposta. Ouviram isso? Que a graça do Senhor inunde o nosso coração de uma maneira viva, que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados e continuemos sendo ministrados pelo Espírito de Deus, à medida que seguimos durante toda a jornada dessa semana, e que o Senhor traga revelações da parte dele para as agonias pelas quais todos nós estamos passando. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu pedi a nossa irmã Evani para nos ajudar.